Arthur Pereira, um magnata do mercado imobiliário, achava que tinha tudo, até Laura Silva, uma ex-professora com talento para resolver o caos, entrar em sua vida como babá. De crises de birra a torneios de golfe, seus mundos colidem de maneiras inesperadas. Mas à medida que segredos são desvendados e os círculos sociais se aproximam, o amor poderá reescrever as regras de suas vidas. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto do apartamento cobertura de Arthur Pereira. Aos 42 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. O endereço mais caro de São Paulo, uma coleção de carros de luxo e a reputação de um dos mais bem-sucedidos incorporadores da região sul do Brasil. Mas, naquele momento, nada disso importava enquanto ele tentava desesperadamente preparar seu filho de 5 anos, Max, para o Colégio Visconde de Porto Seguro. Max, por favor, coloque seus sapatos, disse Arthur, consultando seu Patek Philippe, pela terceira vez em 5 minutos. Vamos nos atrasar. Não, quero que a mamãe me leve. Max cruzou os braços e bateu o pé, sua mochila jogada descuidadamente no chão de mármore. Arthur passou as mãos pelos cabelos escuros perfeitamente penteados, sentindo sua paciência se esgotar. Era exatamente por isso que ele precisava contratar alguém para ajudar com Max. Sua ex-esposa, Beatriz, tinha a guarda principal, mas nas semanas em que Max ficava com ele, as manhãs eram um caos puro. Sua mãe está no Rio de Janeiro para um desfile de moda, explicou Arthur, tentando manter a voz calma. Você vai ficar com o papai esta semana, lembra? O lábio inferior de Max tremeu e Arthur se preparou para o que estava por vir. A crise de birra que se seguiu provavelmente poderia ser ouvida 3 andares abaixo. Naquele instante, seu celular vibrou. Era Camila, sua assistente. Senhor Pereira, a primeira candidata a babá está aqui para a entrevista. Mande-a subir, disse Arthur, sentindo um alívio o inundar. Ele já havia entrevistado 5 babás naquele mês e nenhuma havia sido a certa. Eram muito jovens, muito intimidadas por sua riqueza, ou muito ansiosas para se tornarem a próxima senhora Pereira. As portas do elevador se abriram e Arthur se virou, esperando outra jovem de 20 e poucos anos com estrelas nos olhos. Em vez disso, ele viu uma mulher na meados dos 30 anos, vestida de forma simples mas profissional, com um blazer azul e calças pretas. Ela tinha olhos castanhos quentes e se portava com uma confiança silenciosa. Senhor Pereira, sou Laura Silva. Ela sorriu e imediatamente voltou sua atenção para Max, que ainda estava tendo uma crise de birra no chão. Em vez de parecer chocada ou julgadora, ela se ajoelhou ao nível dele. Olá, disse ela suavemente. Essas são meias do Homem-Aranha bem legais que você tem aí. Aposto que ficariam ainda melhores dentro de alguns sapatos, você não acha? Max interrompeu o choro olhando para ela com curiosidade. São meias do Homem-Aranha, disse ele entre soluços. Homem-Aranha, ele também é meu favorito. Laura pegou na bolsa e tirou um carrinho de brinquedo Hot Wheels. Sabe, eu trouxe isso comigo porque ouvi dizer que você gosta de carrinhos. Você gostaria de me mostrar sua coleção enquanto colocamos seus sapatos? Para o espanto de Arthur, Max assentiu e começou a caminhar em direção ao seu quarto, esquecendo completamente seu protesto anterior. Isso foi impressionante, disse Arthur observando seu filho realmente cooperar com uma estranha. As crianças precisam se sentir ouvidas, respondeu Laura. Mesmo durante as crises de birra, elas estão tentando nos dizer algo. Arthur levantou uma sobrancelha. Não era o discurso de babá usual que ele havia ouvido em outras entrevistas. Seu currículo diz que você era professora? Sim, por 10 anos, 3º ano. Mas recentemente decidi que queria trabalhar mais de perto com crianças. Individualmente, realmente fazer a diferença em suas vidas. Ela o encarou diretamente, sem o tremor nervoso que ele costumava ver nas candidatas a emprego. E você está de acordo com o salário que discutimos? É menos do que você ganharia dando aulas. Ele a observou cuidadosamente, procurando sinais. De motivos ocultos. Dinheiro não é tudo, Sr. Pereira. O que importa é fazer um trabalho que importa. Havia algo em seu tom que o fazia sentir como se ela estivesse gentilmente desafiando seus valores, e isso
irritou. Antes que ele pudesse responder, Max voltou correndo com sua coleção de sapatos, mostrando-os ansiosamente a Laura. Ela ouviu atentamente enquanto ele descrevia cada um, de alguma forma conseguindo que ele calçasse um par enquanto conversavam. Bem, disse Arthur, consultando o relógio novamente. Precisamos ir. O colégio não gosta de atrasos. Claro. Laura se levantou. Foi bom conhecer vocês dois. Enquanto ela caminhava em direção ao elevador, Max puxou a manga de Arthur. Papai, eu gosto dela. Ela pode ficar? Arthur observou Laura pressionar o botão do elevador, notando como ela se portava com dignidade, apesar de sua atitude um tanto displicente. Ela não era o que ele esperava. Camila, chamou sua assistente. Cancele as outras entrevistas. Diga à senhora Silva que ela começa amanhã. Mais tarde naquela noite, em sua mesa habitual no restaurante mais exclusivo da cidade, Arthur estava com seu grupo usual, seus colegas milionários que mediam o sucesso em metragem quadrada e preços das ações. Então você finalmente contratou uma babá? Ricardo Almeida, seu amigo mais antigo e maior rival, girou seu uísque escocês de luxo, ex-Macallan, de $1000. Deixe-me adivinhar. Jovem, loira, desesperada para subir na escala social. Arthur pensou no olhar firme e na expressão impassível de Laura. Na verdade, não, ela é diferente. Diferente como? Ricardo inclinou-se para a frente, sempre ansioso por fofocas. Ela é uma ex-professora. Parece mais interessada em Max do que no estilo de vida. Arthur deu de ombros tentando parecer casual a respeito. Chato, declarou Ricardo. Mas falando em estilo de vida, você vai ao torneio beneficente de golfe do mês que vem, certo? Todo mundo que é alguém estará lá. Claro. Arthur assentiu, já pensando em quais clientes poderia impressionar no evento. Você deveria levá-la, disse Ricardo com um sorriso malicioso. A ajuda geralmente está servindo bebidas, não jogando golfe. Pode ser divertido. Arthur sentiu um flash de desconforto com o tom de Ricardo, mas o ignorou. Afinal, Laura era apenas a babá. Talvez eu leve, disse ele levantando sua taça. Pode ser interessante. Enquanto dirigia para casa naquela noite em seu Porsche, Arthur não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo importante. Mas ele afastou o pensamento, assim como sempre fazia quando a realidade ameaçava quebrar sua fachada perfeita. Ele não fazia ideia, mas seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a ser virado de cabeça para baixo pela própria mulher que ele havia dispensado como apenas a babá. Laura Silva chegou ao apartamento cobertura de Arthur exatamente às 7 da manhã seguinte. Ela havia passado o ferro em suas roupas 2 vezes, querendo parecer profissional sem tentar competir com o luxo ao seu redor. Ao sair do elevador, ela ouviu barulhos vindos da cozinha, seguidos pela voz de Max gritando: "Não quero café da manhã." Ela encontrou Arthur em sua cozinha imaculada, vestindo um terno Armani agora salpicado de suco de laranja, tentando convencer Max a comer alguma coisa. O menino aparentemente havia derrubado seu copo e se recusava a sentar à mesa. "Bom dia", disse Laura calmamente, colocando sua bolsa. "Posso ajudar?" Arthur recuou, a frustração evidente em seu rosto. "À vontade." Em vez de tentar forçar Max a comer, Laura sentou-se à mesa. Ela tirou um pequeno recipiente de sua bolsa e começou a comer o que parecia ser frutas coloridas, arranjadas em um padrão divertido. Max parou seu protesto para observá-la. "O que é isso?" "Ah, isso. Só meu café da manhã. Gosto de fazer carinhas com a comida às vezes. Veja, os morangos fazem um sorriso e as amoras são os olhos." Ela deu uma mordida. Delicioso. "Posso experimentar?" perguntou Max, sua crise de birra anterior esquecida. "Claro. Que tal fazermos uma juntos?" Laura olhou para Arthur. "Senhor Pereira, você teria alguma fruta que poderíamos usar?" Arthur apontou para a geladeira totalmente abastecida, tentando não mostrar o quanto estava impressionado com sua maneira de lidar com a situação. Em minutos, Max estava feliz comendo. Seu café da manhã de carinha. Todos os pensamentos de rebeldia esquecidos. Arthur assistiu maravilhado enquanto seu filho realmente terminava tudo em seu prato.
Tenho reuniões o dia todo, disse Arthur, verificando seu celular. O ônibus escolar chega às 8h30. Na verdade, interrompeu Laura, pensei em levar Max para a escola hoje. Isso nos daria a chance de nos conhecermos melhor, e eu poderia conhecer seus professores. Arthur franziu a testa. Em que carro? O Porsche não é exatamente apropriado para crianças, e meu motorista folgou. Tenho meu próprio carro, Sr. Pereira. Não, é de luxo, mas é seguro e confiável. Um carro normal? Max pareceu fascinado com a ideia. Podemos mesmo, papai. Arthur hesitou. A ideia de seu filho chegar à sua escola particular de luxo em algo menos que um veículo de luxo o incomodava. Mas Max parecia tão animado. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas amanhã voltamos ao esquema usual. Quando Arthur saiu para o trabalho, não pôde deixar de notar o quão facilmente Laura havia assumido o controle da situação. Isso o incomodava de alguma forma, mesmo que fosse exatamente o que ele a havia contratado para fazer. Durante todo o dia, entre reuniões sobre seu último empreendimento imobiliário, Arthur se viu pensando como as coisas estavam indo. Ele nunca havia se preocupado com Max durante o dia antes. As babás anteriores sempre enviavam atualizações e fotos constantes, claramente tentando impressioná-lo. Mas Laura não havia enviado uma única mensagem. Finalmente, por volta das 3h, sua curiosidade superou-o. Camila, chamou sua assistente. Verifique a senhora Silva e Max. Alguns minutos depois, Camila relatou. Eles estão no Museu Catavento. Senhor Pereira, aparentemente Max havia mencionado durante a viagem para a escola, e a senhora Silva achou que seria educativo. O Museu Catavento? Arthur não conseguia se lembrar da última vez que havia levado Max a algum lugar que não tivesse uma área VIP. Ela avisou alguém? A agenda escolar que você forneceu mostra que esta é a tarde livre de Max, lembrou Camila. E a senhora Silva tem total autoridade para planejar as atividades. Quando Arthur chegou em casa naquela noite, encontrou Max mostrando, animado, um robô que ele havia construído no museu. O apartamento estava cheio do cheiro de comida caseira. Outra surpresa. A senhora Silva fez o jantar, anunciou Max. Jantar de verdade, não daquele lugar chique. Arthur olhou para a refeição simples, mas apetitosa, disposta na ilha da cozinha. Você cozinha também? Nada de extravagante, disse Laura, ajudando Max a lavar as mãos. Mas acredito que as crianças devem ter refeições caseiras quando possível. E Max ajudou. Ele é bem bom em mexer. Agora sou um chefe, declarou Max orgulhosamente. Enquanto se sentavam para comer, Arthur notou algo que não havia visto há muito tempo. Max estava feliz, relaxado e realmente comendo seus vegetais sem discutir. Como foi o Museu Catavento? Perguntou ele, tentando manter seu tom neutro. Foi incrível. Aprendemos sobre espaço, robôs e dinossauros. Max mal conseguia conter sua empolgação. E a Laila sabia de tudo. Ela é tão inteligente, papai. Arthur observou Laura gentilmente, lembrando Max de usar o guardanapo, notando o quão natural ela era com ele. Nenhuma alegria forçada ou tentativas óbvias de ganhar favor. Apenas cuidado e atenção genuínos. Mais tarde, depois que Max foi para a cama, Arthur encontrou Laura se preparando para ir embora. Sobre o museu, começou ele. No futuro, eu preferiria que você me avisasse primeiro sobre essas coisas. Laura se virou para enfrentá-lo. Com todo o respeito, Sr. Pereira, você me contratou para cuidar de Max e tomar decisões sobre suas atividades diárias. Se você deseja ser consultado sobre cada detalhe, talvez se sinta mais confortável com um acordo diferente. Sua resposta direta o pegou de surpresa. As outras babás teriam imediatamente se desculpado e prometido fazer melhor. Não foi isso que eu quis dizer, disse ele, recuando ligeiramente. Eu só não estou acostumado. Não está acostumado a alguém colocando as necessidades de Max em primeiro lugar? A voz de Laura era gentil, mas firme. Ele é um menino maravilhoso, Sr. Pereira. Ele não precisa de brinquedos caros ou carros chiques. Ele só precisa de atenção, consistência e amor. Antes que Arthur pudesse responder, seu celular vibrou. Era Ricardo Almeida. Não se esqueça, torneio de golfe sábado que vem.
E leve a babá, já contei a todos sobre ela. O tom de Ricardo estava cheio de travessura. Depois de desligar, Arthur olhou para Laura, que estava reunindo suas coisas, para ir embora. Ela não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar, e parte dele se sentia culpado pelo que estava prestes a fazer. Laura, ele chamou. Como está seu jogo de golfe? Laura olhou para Arthur surpresa. Meu jogo de golfe? Não jogo há anos. Por que pergunta? Há um torneio beneficente no clube de golfe de Itanhangá sábado que vem. Gostaria que você fosse. Arthur tentou parecer casual, mas havia algo em sua voz que deixou Laura desconfiada. Um torneio beneficente no clube mais exclusivo de São Paulo? Ela arqueou uma sobrancelha. Por que você quer a babá do seu filho lá? Max vai estar lá. A mãe dele também vai. Arthur não estava exatamente mentindo. Beatriz havia confirmado presença, embora raramente aparecesse nesses eventos. Seria bom tê-la por perto. Laura estudou seu rosto por um momento. Arthur, posso ser apenas a empregada, mas não sou ingênua. Qual é o verdadeiro motivo? Antes que Arthur pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem do grupo no WhatsApp de Ricardo para todo o seu círculo social. A diversão de sábado está confirmada. Arthur está trazendo sua babá beneficente, fazendo apostas de quanto tempo ela demora para sair correndo e chorando. O rosto de Arthur ficou vermelho ao perceber que Laura havia visto a prévia da mensagem na tela do seu celular, que ainda estava acesa em sua mesa. Entendo, Laura disse calmamente. Eu serei o entretenimento. Não é bem assim, Arthur começou, mas Laura o interrompeu. Na verdade, Arthur, eu aceito. Sua voz estava firme, embora seus olhos brilhassem com determinação. Mas não pelo motivo que você pensa. Na manhã seguinte, Laura chegou como de costume, agindo como se nada tivesse acontecido. Ela preparou Max para o Colégio Visconde de Porto Seguro sem nenhum drama. Preparou seu lanche e até mesmo o ajudou a praticar a leitura. Arthur a observava, sentindo-se cada vez mais desconfortável com o torneio que se aproximava. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava vagando para a conversa da noite anterior. Em seu escritório mais tarde naquele dia, Ricardo e seus outros amigos ainda estavam rindo da diversão planejada. Eu ouvi dizer que ela dirige um carro japonês antigo. Um deles riu. Dá para imaginar isso chegando ao Itanhangá? Agora, Ricardo disse com falsa generosidade. Talvez ela nos surpreenda. Talvez ela seja secretamente uma profissional de golfe que está apenas trabalhando como babá por diversão. O riso deles foi interrompido por uma batida na porta. Era Camila, a assistente de Arthur, com notícias inesperadas. Arthur, sua ex-esposa, está aqui. Beatriz entrou no escritório. Em uma nuvem de perfume Chanel D5, seus sapatos Louboutin clicando no piso de mármore. Arthur, querido, precisamos conversar sobre essa nova babá. Os amigos de Arthur rapidamente encontraram desculpas para ir embora, não querendo se envolver no drama da ex-esposa. Assim que ficaram sozinhos, o rosto impecavelmente maquiado de Beatriz se abriu em um sorriso genuíno. Max me ligou ontem à noite. Ela disse, sentando-se. Você sabe do que ele falou por 20 minutos seguidos? Experimentos científicos e dinossauros. Ele não estava tão animado com nada há muito tempo. O Museu Catavento, Arthur murmurou. Exatamente. E esta manhã, sua professora me enviou um e-mail. Aparentemente, Max participou da discussão em sala de aula pela primeira vez em semanas. Ele está realmente fazendo sua lição de casa sem brigar. Beatriz se inclinou para a frente. O que eu quero saber é, por que você está tentando humilhar essa mulher no torneio de golfe? Arthur olhou para sua ex-esposa. Como você... Por favor, querido. Todo mundo está falando sobre isso. A grande piada. Assistir a babá se envergonhar. Em Itanhangá. A voz de Beatriz endureceu. Estou te avisando, Arthur. Se você estragar isso e nós a perdermos, eu vou tornar sua vida muito difícil. De volta ao apartamento à noite, Arthur encontrou Max e Laura trabalhando em um projeto de arte. O rosto de seu filho estava iluminado de alegria, enquanto Laura o ajudava a criar o que parecia ser um modelo do sistema solar. Papai! Max exclamou. Olha o que fizemos!
Laura disse que podemos pendurar no meu quarto. Isso é ótimo, filho. Arthur observou Max adicionar cuidadosamente purpurina ao que parecia ser os anéis de Saturno. Laura, podemos conversar por um momento? Na cozinha, Arthur lutou para encontrar as palavras certas. Sobre sábado. Talvez seja melhor se você... Não, Arthur, Laura interrompeu. Eu quis dizer o que disse. Vou a esse torneio. Não porque você me convidou, e certamente não para fornecer entretenimento para seus amigos. Ela sorriu levemente. Vou porque às vezes as pessoas precisam aprender que suas suposições sobre os outros dizem mais sobre elas do que sobre as pessoas que estão julgando. Você não. Entende? Essas pessoas, elas podem ser cruéis. Eu entendo perfeitamente. O que você não entende é que parei de me importar com o que pessoas como essas pensam de mim há muito tempo. Ela se voltou para Max. Agora, se você me der licença, temos um Júpiter para pintar. Naquela noite, depois que Laura foi para casa, Arthur sentou-se em seu escritório em casa, olhando para seu celular. O grupo no WhatsApp ainda fervilhava de piadas sobre sábado, mas, pela primeira vez, ele não achou graça. Ele abriu seu laptop e pesquisou o diagrama do campo do clube de golfe de Itanhangá. Se Laura estava determinada a seguir em frente, o mínimo que ele poderia fazer era prepará-la para o que ela enfrentaria. Mas enquanto ele clicava nas fotos do curso exclusivo, outra pesquisa chamou sua atenção. Laura Silva, campeã de golfe. O que ele encontrou quase o fez derrubar seu copo de uísque escocês de luxo, ex-Macallan. Lá, datada de 15 anos atrás, estava uma foto de uma Laura mais jovem segurando um troféu de campeonato estadual. A legenda dizia: professora local vence torneio amador, dedica vitória ao falecido pai. Arthur recostou-se na cadeira, uma mistura de emoções o envolvendo. Ele acabara de dar a seus amigos exatamente o que eles queriam, um espetáculo, mas não seria o que eles estavam esperando. Ao desligar as luzes do escritório, ele viu o modelo do sistema solar que Max havia feito. As palavras de seu filho de mais cedo ecoaram em sua mente. Laura diz que às vezes as melhores surpresas vêm de pessoas que subestimamos. Sábado seria interessante, de fato. A manhã de sábado chegou com um tempo perfeito para golfe. Arthur andava de um lado para o outro em seu apartamento, verificando seu celular a cada poucos minutos. Ele não havia contado a ninguém sobre a descoberta do passado de Laura no golfe e ainda não tinha certeza de que lado estava. O elevador tocou e Laura saiu com Max. Ela usava um conjunto de golfe branco simples, mas elegante, que de alguma forma parecia profissional e estiloso ao mesmo tempo. Max correu para o pai, animado para passar o dia no clube. Pronto para hoje? Arthur perguntou, estudando a expressão calma de Laura. Sempre. Ela sorriu, ajustando sua viseira de golfe. Deve ser um dia interessante. Eles levaram a Porsche de Arthur para o clube de golfe de Itanhangá, Laura sentada atrás com Max. Ao chegarem ao clube, fotógrafos de várias revistas de sociedade tiraram fotos. Ricardo Almeida estava esperando na entrada, seu sorriso se tornando predatório quando viu Laura. Arthur, e esta deve ser a famosa babá da qual ouvimos tanto falar. A voz de Ricardo pingava falsidade. Laura Silva. Ela se apresentou, apertando firmemente sua mão. Obrigado por me receber. O prazer é todo nosso. Ricardo sorriu. Espero que você já tenha jogado golfe antes. Este campo pode ser bastante desafiador para iniciantes. Já joguei algumas vezes, Laura disse simplesmente. Mais amigos de Arthur se reuniram, escondendo mal sua diversão. Suas esposas sussurravam atrás das mãos, observando o traje de Laura com falsa preocupação. Papai, posso mostrar o green para a Laura? Max puxou a manga do pai. Por favor. Antes que Arthur pudesse responder, uma voz familiar cortou a multidão. Bem, não está. Aconchegante? Beatriz havia chegado, parecendo deslumbrante em roupa de golfe Lacoste, mas em vez de se juntar à zombaria sutil, ela foi direto para Laura e a abraçou calorosamente. Estou tão feliz que você pode vir. Beatriz disse alto o suficiente para que todos pudessem ouvir.
Max não parou de falar sobre você. Os sussurros da multidão se tornaram confusos. Isso não fazia parte do plano. Beatriz era para ajudar a colocar a babá em seu lugar, não para recebê-la. Beatriz, uma das esposas da sociedade, exclamou, usando o novo nome de casada de Beatriz. A babá do seu filho está participando do torneio? Claro que sim, Beatriz respondeu suavemente. E eu ouvi dizer que ela é muito boa. Arthur observou sua ex-esposa entrelaçar os braços com Laura e levá-la em direção ao clube, deixando sua plateia atordoada. Max seguiu, praticamente pulando, de excitação. O que está acontecendo, Arthur? Ricardo exigiu. Isso era para ser divertido. Talvez seja, Arthur murmurou. Só não do jeito que você esperava. Dentro do clube, os pares do torneio estavam sendo anunciados. Normalmente, esses eventos beneficentes eram cuidadosamente orquestrados para reunir pessoas de posição social semelhante. Todos esperavam ver quem ficaria com a babá. O presidente do clube, Antônio Carlos, um homem idoso que havia governado a cena social de Itanhangá por décadas, estudou sua lista. E no próximo grupo, Laura Silva e... Ele fez uma pausa, ajustando seus óculos. Bem, isso é interessante. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Jogar com Antônio era considerado a maior honra nesses eventos. Ele era conhecido por seus padrões rígidos e era conhecido por fazer ou quebrar carreiras sociais com sua opinião. Mas, senhor, Ricardo protestou, certamente houve um erro. Laura, bem, ela é apenas uma babá. As sobrancelhas espessas de Antônio se ergueram. Apenas uma babá? Jovem, você sabe de quem está falando? Ele se virou para Laura. Eu joguei contra seu pai nos campeonatos estaduais. Devem ter se passado 30 anos agora. O melhor jogador de golfe que já conheci. E se eu me lembro corretamente, sua filha também não era ruim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur olhou para Laura, que ficou em silêncio, a cabeça erguida. Podemos começar? Antônio ofereceu seu braço a Laura. Estou ansioso para ver se você joga tão bem quanto Thomas. Enquanto eles caminhavam para a primeira tacada, Arthur ouviu Antônio dizer: Sabe, seu pai me ensinou algo importante sobre golfe e vida. Não é sobre quem você é sobre como você joga o jogo. O torneio estava prestes a começar. E, de repente, todos perceberam que a piada era com eles. Arthur observou Laura tomar seu lugar na primeira tacada, seus movimentos confiantes e práticos. Pela primeira vez, desde que tudo isso começou, ele sentiu algo que não esperava: orgulho. Max puxou sua manga novamente. Papai, a Laura vai mostrar a todos o quão boa ela é? Sim, filho, Arthur respondeu, finalmente entendendo o que estava prestes a acontecer. Eu acho que sim. O sol da manhã atingiu a cabeça do taco, enquanto Laura assumia sua posição. A multidão prendeu a respiração, esperando ver se a babá se envergonharia. Eles estavam prestes a ter o show que vieram ver, só não o que esperavam. A primeira tacada de Laura voou pela fairway, longa e reta, caindo perfeitamente no centro. Os sussurros chocados da multidão ficaram mais altos. Antônio Carlos acenou aprovando. Assim como Thomas, ele disse, seu pai estaria orgulhoso. Durante toda a manhã, Laura jogou com habilidade silenciosa. Ela não se exibiu ou comemorou suas boas tacadas. Ela simplesmente jogou golfe excelente. Antônio manteve o ritmo com ela e sua conversa fluiu facilmente. Ricardo e seus amigos assistiram de lado, seu plano dando terrivelmente errado. Em vez de se envergonhar, Laura estava impressionando o membro mais influente de Itanhangá. Você sabia disso? Ricardo sibilou para Arthur entre os buracos. Você acreditaria em mim se eu dissesse que não? Arthur observou Laura afundar outra tacada perfeita. Max pulou entre diferentes grupos, orgulhosamente dizendo a todos: Essa é a minha Laura. Beatriz ficou perto de seu filho, sorrindo toda vez que Laura fazia uma boa tacada. Quando chegaram, ao final dos 9 buracos, Laura e Antônio estavam liderando o torneio. Os membros regulares do clube haviam parado de fingir que não estavam assistindo. Até mesmo a equipe de garçons interrompeu suas tarefas para vê-la jogar. Diga-me, minha querida, Antônio disse enquanto caminhavam para a 16ª tacada.
Por que você parou de competir? Com seu talento. A vida tinha outros planos, Laura respondeu. Depois que o pai morreu, alguém precisava cuidar da mãe. A vida tinha outros planos, Laura respondeu. Depois que o pai morreu, alguém precisava cuidar da mãe. E agora você é babá. Agora estou ajudando um garotinho que precisa de mim. Ela olhou para Max, que a observava com olhos adoradores. Às vezes, as vitórias mais importantes não são em um campo de golfe. Arthur, caminhando perto, ouviu cada palavra. Algo se contorceu em seu peito. Vergonha, talvez, ou arrependimento por sua participação na humilhação planejada para aquele dia. Na 18ª tacada, com uma galeria de espectadores reunidos, Laura enfrentou uma tacada difícil. A área verde era protegida por água de um lado e areia do outro. A maioria dos jogadores jogou com segurança, mas ela pegou seu ferro 5. Essa é uma escolha ousada, Antônio Carlos comentou. Meu pai sempre dizia, jogue a tacada em que você acredita, não a tacada que esperam de você. Laura assumiu sua posição. A bola subiu, alto e verdadeira, caindo suavemente na área verde e rolando a poucos centímetros do buraco. A multidão irrompeu em aplausos. Até Ricardo pareceu impressionado. Depois que terminaram, Antônio Carlos insistiu que Laura o acompanhasse para o almoço em sua mesa particular, o lugar mais cobiçado na casa do clube. Os fotógrafos sociais, que haviam vindo esperando documentar um desastre social, agora se esforçavam para capturar a improvável amizade entre o presidente do clube e a babá. Não me diverti tanto em uma rodada de golfe há anos, Antônio Carlos anunciou para a multidão no almoço. Senhorita Silva, você precisa me acompanhar novamente na próxima semana. Eu não poderia, Laura começou, mas Antônio Carlos ignorou seu protesto. Eu insisto, você será minha convidada, na verdade. Ele olhou ao redor da sala. Acho que está na hora do clube de golfe de Itanhangá ter algumas perspectivas novas. O que você diria a respeito de uma associação? O silêncio que se seguiu foi absoluto. As associações do clube de golfe de Itanhangá eram quase impossíveis de conseguir. Até Ricardo estava na lista de espera há anos. Isso é muito gentil, Laura disse cautelosamente, mas não acho que seria apropriado. Estou aqui como babá do Max, nada mais. Bobagem. Beatriz interveio. Você é da família agora, certo, Arthur? Todos os olhos se voltaram para Arthur. Ele olhou para Laura, que havia demonstrado mais classe e caráter em um dia do que seus amigos da alta sociedade em anos. Ele pensou em como ela havia transformado a vida de seu filho em apenas algumas semanas. Ela está certa, ele disse finalmente. Senhor Montgomery, se você está oferecendo uma associação para Laura, terei honra em patrociná-la. Ricardo engasgou com sua bebida. As esposas da alta sociedade deixaram cair seus garfos, e em algum lugar na multidão, alguém começou a aplaudir. Naquela noite, enquanto dirigiam para casa, Max adormeceu no banco de trás. Arthur continuou olhando para Laura pelo espelho retrovisor. Por que você não me contou? Ele perguntou finalmente. Sobre seu passado no golfe? Isso teria mudado alguma coisa? Laura ajustou a manta de Max. Você me veria de forma diferente, ou eu ainda seria apenas a empregada? Estou começando a pensar que eu nunca realmente te vi. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, o sol poente pintando o céu em tons de rosa e dourado. Se isso servir de consolo, Arthur disse quando chegaram ao prédio. Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Por tudo. Eu sei. Laura sorriu levemente. Mas às vezes, as pessoas precisam aprender suas lições da maneira difícil. Enquanto ela reunia as coisas de Max, Arthur tomou uma decisão. Jante comigo. Laura hesitou. Senhor Pereira. Não como seu empregador, não como pai do Max. Apenas jantar. Gostaria de saber sobre Thomas Grant e a filha que desistiu do golfe competitivo para cuidar da família. Por um longo momento, Laura estudou seu rosto. Então, muito baixinho, ela disse: Talvez, mas primeiro, você precisa entender algo. Eu não serei um projeto de caridade ou um experimento social. Se você quiser me conhecer, você precisa me ver, realmente me ver. Estou começando a ver, Arthur respondeu, e acho que gosto do que vejo.
Max se mexeu no sono, murmurando algo sobre golfe e o Homem-Aranha. O amanhã traria novos desafios, mas agora, na quietude da noite, algo havia mudado entre eles. A questão era: ambos estavam prontos para o que isso significava? A notícia do triunfo de Laura no golfe se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de elite de São Paulo. A história da babá que superou todos no clube de golfe de Itanhangá tornou-se assunto da cidade. Mas dentro do apartamento de Arthur, mudanças maiores estavam acontecendo. Arthur se viu ansioso pelos matutinos, não apenas porque os acessos, de raiva de Max, haviam desaparecido, mas por causa dos momentos silenciosos em que observava Laura e seu filho juntos durante o café da manhã. Senhor Pereira, Laura disse uma manhã, precisamos conversar sobre o aniversário do Max na próxima semana. Arthur olhou para cima do seu celular. Ele quase havia esquecido. Normalmente, Beatriz cuidava das festas, transformando-as em eventos sociais que eram mais sobre impressionar adultos do que fazer um menino de 5 anos feliz. Pensei que poderíamos fazer algo diferente este ano, Laura sugeriu. Algo apenas para o Max. O que você tinha em mente? Ele tem falado sobre espaços sem parar, desde nossa visita ao museu. O planetário oferece shows privados para festas infantis, sem buffet sofisticado ou fotógrafos sociais. Apenas Max e seus amigos de verdade, aprendendo sobre estrelas e se divertindo. O Arthur de antes teria rejeitado a ideia imediatamente. Mas o Arthur de antes não tinha visto seu filho florescer sob os cuidados de Laura. Feito, ele disse. O que o Max quiser. Naquela tarde, Ricardo Almeida invadiu o escritório de Arthur sem avisar. Você enlouqueceu? Ricardo jogou uma revista social na mesa de Arthur. A capa mostrava Laura e Antônio Carlos rindo juntos no clube de golfe de Itanhangá. Primeiro o torneio de golfe. Agora ouço dizer que ela está recebendo uma associação. Ela é a empregada, Arthur. É isso mesmo que está te incomodando, Ricardo? Ou você está apenas com raiva porque ela te superou? Não me diga que você está caindo na lábia dela. Qual o próximo passo? Fazê-la a nova senhora Pereira. Arthur levantou-se lentamente. Acho que você deveria ir embora. Ela está te mudando, Ricardo acusou. O Arthur que eu conheço nunca... Talvez o Arthur que você conhece precisasse mudar. Depois que Ricardo saiu, Arthur ficou olhando para a capa da revista. O sorriso de Laura parecia genuíno, ao contrário das poses treinadas de seus amigos da alta sociedade. Quando ele havia começado a notar essas coisas, seu celular vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Almoço amanhã, precisamos conversar sobre você e Laura. No dia seguinte, em seu restaurante habitual, Beatriz foi direto ao ponto. Você está se apaixonando por ela. Isso é ridículo. Arthur protestou. Ela trabalha para mim. Por favor. Beatriz revirou os olhos. Eu conheço aquele olhar. Eu costumava esperar que você me olhasse assim. Ela estendeu a mão pela mesa. Tudo bem, sabe? Querer algo de verdade, pela primeira vez, não é tão simples. Por causa do que pessoas como Ricardo vão dizer. Desde quando você se importa com as opiniões deles? Desde que eles controlam metade dos meus contatos de negócios. Beatriz sentou-se. O Arthur de antes diria isso, mas é isso que você quer ser agora? Antes que ele pudesse responder, seu celular acendeu com uma mensagem de Laura. Max tirou A no projeto de ciências. Ele mal pode esperar para mostrar para você. Beatriz observou o rosto dele amolecer enquanto ele lia a mensagem. É isso que eu pensava, ela disse baixinho. Não estrague isso, Arthur. Algumas coisas valem mais do que posição social. Naquela noite, Arthur chegou cedo em casa para encontrar Max e Laura na varanda com um telescópio. Papai, estamos olhando para Júpiter, exclamou Max. Laura diz que ele tem 79 luas. Arthur se juntou a eles, deixando Max explicar tudo o que ele havia aprendido. As luzes da cidade brilhavam abaixo, mas seu filho estava focado nas estrelas acima. É assim que a infância deveria ser, Laura disse suavemente. A admiração e descoberta, não obrigações sociais. Estou começando a perceber isso. Arthur observou-a ajudar Max a ajustar o telescópio. Sobre o jantar, Senhor Pereira. Arthur, ele interrompeu. Por favor.
Pelo menos quando não estamos trabalhando. Laura ficou quieta por um momento. Arthur, ela disse finalmente, testando o nome. Isso é complicado. A vida geralmente é. Mas talvez isso nem sempre seja ruim. Max os chamou, animado, por encontrar outra constelação. Enquanto estavam juntos sob as estrelas, Arthur percebeu algo. Ele havia passado a vida colecionando coisas caras, mas os momentos mais valiosos eram os mais simples. Seu telefone vibrou novamente. Mais mensagens de Ricardo e da alta sociedade, provavelmente com opiniões sobre suas escolhas. Pela primeira vez em sua vida, Arthur deixou-a sem resposta. Algumas mudanças ele estava aprendendo valiam o risco. A festa de aniversário do Max no planetário foi um grande sucesso. 20 crianças ficaram mesmerizadas, enquanto as estrelas dançavam no domo acima delas, enquanto Max orgulhosamente explicava as constelações para seus amigos. Sem fotógrafos, sem pais da alta sociedade, sem drama, apenas alegria pura da infância. Até Ricardo Almeida aparecer sem ser convidado. Arthur, ele chamou sua voz ecoando no espaço escuro. Precisamos conversar. Agora. Laura se moveu protetivamente para mais perto de Max, que estava muito absorto no show para notar a interrupção. Arthur seguiu Ricardo para fora. O conselho está preocupado, Ricardo disse sem preâmbulo. Seu comportamento, ultimamente, está afetando a confiança dos investidores. Meu comportamento quer dizer passar tempo com meu filho? Quero dizer jogar fora sua posição social por uma babá. Ricardo tirou seu celular. Olha essas fotos. As imagens mostravam Arthur, Max e Laura em vários lugares pela cidade. O parque, o museu, até mesmo comprando sorvete. Atividades. Familiares normais, mas as manchetes sensacionalistas contavam uma história diferente. Declínio social do bilionário e Arthur perdeu a razão? Seus maiores investidores são do nosso círculo social, Ricardo lembrou-o. Eles estão começando a questionar seu julgamento. Meu julgamento nunca foi melhor. Sério, então explique isso. Ricardo mostrou a ele outra manchete. Ações da Pereira Empreendimentos caem 10% em meio às mudanças de estilo de vida do CEO. Arthur sentiu seu estômago se contrair. 10% era significativo. Está tudo conectado, Arthur. Sua reputação, seus negócios, seu futuro. Você está realmente disposto a arriscar tudo por ela. Lá dentro, as crianças estavam vibrando enquanto uma chuva de meteoros era projetada no domo. Arthur podia ouvir a voz animada de Max explicando. Para seus amigos como estrelas cadentes, não eram realmente estrelas. O conselho se reunirá na segunda-feira. Ricardo continuou. Eles querem discutir sua situação. Resolva isso, ou eles resolverão por você. Depois que Ricardo saiu, Arthur ficou sozinho no corredor. Através da porta, ele podia ouvir Laura liderando as crianças em uma contagem regressiva para uma exibição de supernova. O riso de Max ecoava pelas paredes. Naquela noite, depois da festa, Laura encontrou Arthur em seu escritório em casa. As crianças se divertiram muito, ela disse. Max ainda está falando sobre... Ela parou, percebendo sua expressão. O que há de errado? A reunião do conselho na segunda-feira, eles estão preocupados com a imagem da empresa. Quer dizer, eles estão preocupados comigo. Laura, Não. Ela levantou a mão. Eu sabia que isso ia acontecer eventualmente. O conto de fadas sempre termina, não é? Não precisa. Não precisa? Seu mundo inteiro é sobre imagem e dinheiro. Eu fui ingênua ao pensar que isso poderia mudar. Você mudou. Arthur se levantou. Você mudou tudo. Mas não o suficiente. A voz de Laura era suave, mas firme. Eu não serei a razão pela qual sua empresa falirá. Eu não deixarei Max perder. O legado de seu pai. Então o que fazemos? Você sabe o que tem que acontecer. Vou terminar a semana. Ajudar Max a se ajustar? Não. Arthur se aproximou. Passei a vida escolhendo imagem em vez de substância. Não desta vez. Arthur, seja realista. Sua vida inteira está ligada a esse mundo. Talvez seja a hora de um novo mundo. Ele alcançou sua mão. Fique, não como babá, não como um experimento social. Fique porque Max precisa de você, porque o elevador tocou e Beatriz entrou.
Ligue a TV, agora. O telejornal estava exibindo uma reportagem especial. Notícia de última hora. Pereira Empreendimentos em crise. Reuniões secretas do conselho revelam possível aquisição. Ricardo, Arthur murmurou. Ele está fazendo sua jogada. Piora, Beatriz disse. Eles estão pintando Laura como uma interesseira que está destruindo a empresa. A história está em todos os lugares. Laura assistiu à reportagem, o rosto pálido, mas composto. Eu deveria ir. Fugir não vai resolver. Isso, Beatriz disse bruscamente. Eles ainda usarão isso contra Arthur, você precisa revidar. Como? Mostrando a eles quem você realmente é. Beatriz se virou para Arthur. Vocês dois, parem de se esconder. Max apareceu na porta segurando seu novo telescópio. Por que todos estão brigando? Laura e Arthur trocaram olhares. Decisão afetaria não apenas eles, mas também o menino que finalmente encontrara estabilidade. Ninguém está brigando, querido, disse Laura, mas Max era suficientemente velho para saber que não era verdade. Vocês estão indo embora? O lábio inferior dele tremeu. Como a mamãe fez. O quarto ficou em silêncio. Naquele momento, a escolha ficou cristalina. Não, Arthur disse firmemente. Ninguém vai embora, porque algumas coisas valem a pena lutar. O noticiário continuava a tocar ao fundo, mas ninguém mais estava assistindo. O amanhã traria desafios, mas naquela noite, naquele quarto, uma família estava escolhendo ficar unida. A questão era, o amor seria suficiente para resistir ao que estava por vir? A segunda-feira chegou com um circo midiático, em frente ao edifício Pereira Empreendimentos. Repórteres se aglomeraram quando o carro de Arthur chegou, mas eles não esperavam quem desceu com ele. Laura, vestida com um terninho azul profissional, caminhou confiantemente ao lado dele. As câmeras enlouqueceram. Senhor Pereira, é verdade que o senhor está sendo forçado a sair? Senhora Silva, a senhora está por trás da queda da empresa? No saguão, Antônio Carlos estava esperando. Que entrada, ele disse aprovando. Pronta, para sacudir as coisas. A sala de reuniões estava lotada. Ricardo Almeida estava sentado à cabeceira da mesa, já parecendo vitorioso. Os outros membros do conselho sussurravam entre si. O que ela está fazendo aqui? Ricardo exigiu quando Laura entrou com Arthur. Eu a convidei, disse Antônio Carlos sentando-se. Como o maior acionista do clube de golfe de Itanhangá, sua presença mudou tudo. Acho que todos nós precisamos ouvir a verdade. Ricardo se recuperou rapidamente. A verdade? Ótimo. Vamos falar sobre como a Pereira Empreendimentos perdeu milhões desde que a senhora Silva entrou em cena. Como nosso CEO abandonou suas responsabilidades. Na verdade, Beatriz interrompeu, entrando com uma pilha de documentos. Vamos falar sobre quem realmente tem manipulado as ações da empresa. Ela jogou os documentos sobre a mesa. A firma de contabilidade forense do meu novo marido encontrou algumas transações interessantes. Reuniões secretas com concorrentes, negociações de ações suspeitas, todas rastreadas até você, Ricardo. A sala explodiu em caos. Ricardo ficou pálido. Você estava vendendo a descoberto as ações da sua própria empresa. Arthur percebeu. Criando escândalo para derrubar o preço. Você não pode provar nada. Mas eu posso, disse Antônio Carlos calmamente. Você realmente achou que eu convidei Laura para jogar golfe apenas por causa do swing dela? Eu precisava entender que tipo de pessoa ela era. Em vez disso, aprendi que tipo de pessoa você é. A segurança chegou para escoltar Ricardo para fora. Ao passar por Laura, ele rosnou. Você não pertence a este mundo. Talvez este mundo precise mudar, ela respondeu. Os membros restantes do conselho ficaram em silêncio atônito, enquanto Antônio Carlos expunha as evidências da manipulação de Ricardo. A queda das ações, as reportagens vazadas, a reação social orquestrada. Tudo parte de seu plano para tomar o controle. Então, Arthur dirigiu-se ao conselho. Vamos falar sobre o futuro real da empresa? Horas depois que a poeira baixou e a imprensa recebeu uma história muito diferente da que esperava, Arthur encontrou Laura em seu escritório. Você não precisava vir hoje, ele disse. Sim, eu precisava. Fugir nunca resolve nada. Ela sorriu. Meu pai me ensinou isso junto com golfe. Antônio Carlos sabia sobre Ricardo?
Ele suspeitava. É por isso que ele se interessou tanto por nós. Ele queria ver se você estava pronto para defender o que importa. Arthur pegou a mão dela. E estou chegando lá. O celular dele vibrou. Beatriz enviando uma foto de Max no colégio, mostrando orgulhosamente aos amigos um jornal com a manchete: CEO da Pereira e ex-campeão de golfe salvam empresa de aquisição hostil. Ex-campeão de golfe. Arthur refletiu. Você está cheia de surpresas. A vida geralmente é. Laura apertou a mão dele. A questão é, o que fazemos agora? A resposta teria que esperar. Camila irrompeu com notícias urgentes. Senhor, a mãe da senhora Silva está aqui, e ela está falando com a imprensa. Laura congelou. O quê? Pela janela, eles podiam ver uma mulher elegante de meia-idade conversando com repórteres. A manchete, que rolava na fita de notícias, dizia: Elizabeth Silva revela fortuna escondida da família. A história da babá é uma mentira? Mãe? Laura sussurrou. O que ela está fazendo? A história estava longe de acabar. Elizabeth Silva estava no saguão do edifício Pereira Empreendimentos, a personificação da socialite que ela já fora. Claro que estou orgulhosa da minha filha, ela disse aos repórteres. Mas essa narrativa de que ela é uma simples babá, essa não é toda a história. Laura correu para baixo, Arthur logo atrás. Mãe, o que você está fazendo? Querida. Elizabeth abraçou a filha. Eu não podia deixá-los. Pintá-la como uma história de Cinderela. Os Silvas eram uma das famílias mais importantes de Porto Alegre antes da morte do seu pai. Isso foi há muito tempo. Mas o fundo fiduciário não é. 20 milhões de dólares, esperando por você para resgatá-lo. Elizabeth se virou para as câmeras. Minha filha escolheu trabalhar em vez de viver de sua herança. Admirável, não é? Os repórteres enlouqueceram. Arthur ficou paralisado, processando essa nova informação. Isso é verdade? Ele perguntou. A Laura. O dinheiro existe, ela admitiu, mas eu nunca quis. Aquele mundo levou meu pai de nós. Todas as obrigações sociais, a pressão para manter as aparências. Ele estava a caminho de outro evento beneficente quando teve o ataque cardíaco. O rosto de Elizabeth se contraiu. Nós não discutimos isso. Talvez devêssemos. Talvez seja a hora da verdade completa. De volta ao escritório de Arthur, mãe e filha se enfrentaram. Beatriz chegou para cuidar de Max, que sentia a tensão. Por que agora, mãe? Laura exigiu. Porque você está cometendo o mesmo erro que eu, Elizabeth disse. Se apaixonando por um homem cuja vida gira em torno do status social. Arthur não é nada como os amigos do meu pai. Não? Então por que ele a convidou para aquele torneio de golfe? Para exibi-la? Para humilhá-la? Arthur deu um passo à frente. Você está certa. Eu a convidei pelas razões erradas, mas Laura me mostrou o que realmente importa. Palavras bonitas, Elizabeth zombou. Mas quando o conselho pressioná-lo novamente? Quando seus amigos da sociedade sussurrarem sobre ela? Eles não vão, Beatriz interrompeu. Porque eles estão prestes a aprender que Laura Silva tem mais classe e integridade do que todos eles juntos. O fundo fiduciário, Laura disse baixinho, eu quero doar. Tudo. O quê? Elizabeth ofegou. Essa é sua herança. Não, é o dinheiro que matou o meu pai. E eu estou dando para o Hospital Albert Einstein para construir um novo centro de ciência e educação. O quarto ficou em silêncio. Até Max olhou para cima de seus brinquedos. Você não pode, Elizabeth sussurrou. Assista-me. Laura se virou. Para Arthur. Você vai me ajudar a configurar isso? Arthur pegou a mão dela. O que você precisar? Elizabeth afundou-se em uma cadeira. Eu estava tentando protegê-la. Este mundo, ele leva tudo. Só se você deixar, Laura disse suavemente. O meu pai me ensinou que a felicidade não está em contas bancárias ou em associações a clubes de golfe. Está em momentos como ensinar uma criança sobre as estrelas ou ajudar alguém a encontrar sua força. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Elizabeth. Você soa exatamente como ele. Então, talvez seja a hora de nós duas honrarmos sua memória adequadamente. A mídia ainda estava acampando do lado de fora, faminta pela história.
Mas naquele escritório algo mais importante estava acontecendo. Uma família estava se curando e uma mulher estava escolhendo seu próprio caminho. Max puxou a manga de Laura. Isso significa que você vai ficar? Sim. Ela sorriu, olhando. Para Arthur. Eu vou ficar. Elizabeth observou a filha, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Ela sussurrou. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de possibilidade. As manchetes de amanhã contariam uma história, mas a verdade era muito mais simples. O amor em todas as suas formas valia mais do que qualquer herança. Um ano depois, o clube de golfe de Itanhangá estava sediando outro torneio beneficente. Mas desta vez as coisas eram diferentes. O evento não era apenas sobre golfe, era a grande inauguração do Centro de Ciências Thomas Silva no Hospital Albert Einstein, financiado pelo fundo fiduciário doado por Laura. Crianças da unidade de cuidados de longo prazo do hospital eram convidadas especiais aprendendo sobre golfe com instrutores voluntários. Olha, Laura, Max exclamou, ajudando um jovem paciente a alinhar uma tacada. Assim como você me ensinou, Laura observou orgulhosa, enquanto seu aluno de 6 anos se tornava o professor. Ao lado dela, Elizabeth Silva enxugou as lágrimas. Thomas teria amado isso, ela disse suavemente, usando o golfe para ajudar as crianças a se curarem. Arthur se aproximou deles, parecendo relaxado em roupa de golfe casual, sem marcas de grife à vista. O conselho do hospital acabou de votar. O programa de ciências é aprovado para todos os hospitais infantis de nossa rede. O ano passado trouxe muitas mudanças. A Pereira Empreendimentos mudou seu foco, com educação e saúde, se tornando prioridades principais. As páginas sociais ainda fofocavam, mas agora elas escreviam sobre o trabalho filantrópico da empresa em vez de suas festas. Antônio Carlos se juntou, a eles encostado em seu taco de golfe. A sentença de Ricardo Almeida é amanhã, ele lembrou. A CVM encontrou ainda mais evidências de fraude. Bom de Barras, Beatriz disse, chegando com o marido. Ela estava grávida agora, e Max estava animado para se tornar um irmão mais velho para seu novo meio-irmão. Papai, Max correu. Posso mostrar a todos o meu projeto de ciências, por favor? Arthur sorriu. Pode ir, filho. Max tirou um pequeno robô que ele havia construído na escola, a mesma escola onde Laura já havia lecionado, onde ela agora dirigia um novo programa de STEM, financiado pela Fundação Pereira. Faz esta parte, Max explicou à sua plateia cativa. É o que faz ele se mover em Marte. Marte? Antônio Carlos riu. Nós vamos morar lá um dia, Max disse confiantemente. Certo, Laura? Tudo é possível. Ela sorriu, encontrando o olhar de Arthur. Ambos usavam alianças simples de ouro agora. O casamento havia sido pequeno, apenas família e amigos próximos. Sem fotógrafos sociais, sem drama. Elizabeth tocou o medalhão que ela sempre usava, aquele com a foto de Thomas. Ele sempre disse que o golfe era como a vida, não é sobre a pontuação, é sobre como você joga. E com quem você joga. Arthur acrescentou, colocando um braço em volta de Laura. Uma jovem paciente puxou a manga de Laura. Senhora Silva Pereira, a senhora pode me ensinar aquele swing de novo? Claro, querida. Laura se ajoelhou, posicionando as mãos da criança no taco. O segredo é acreditar em si mesma. Enquanto o sol se punha sobre Itanhangá, famílias se reuniram no gramado. Crianças do hospital brincavam ao lado das crianças dos membros do clube sem distinções. As antigas barreiras sociais haviam caído, substituídas por algo mais genuíno. Sabe, Beatriz disse para ninguém em particular. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que nós mesmos construímos. Max estava mostrando seu robô para um grupo de pacientes, seu rosto brilhando de orgulho. Elizabeth e Antônio Carlos sentavam-se compartilhando histórias sobre Thomas. E Arthur observou sua esposa ensinando uma criança a jogar golfe, lembrando como tudo começou, com uma entrevista de babá e um acesso de raiva por causa de sapatos. Pronta para ir para casa? Ele perguntou a Laura mais tarde quando o evento terminou. Casa, ela repetiu sorrindo. Lembra quando você pensou que eu não pertencia ao seu mundo?
Eu estava errado. Nós construímos nosso próprio mundo. Eles pegaram Max, que estava cansado, mas feliz, com seu robô agarrado ao peito. A criança que já teve acessos de raiva agora passava seu tempo ajudando os outros e sonhando com Marte. Enquanto eles caminhavam para o carro, não o Porsche, mas um veículo familiar razoável, Max perguntou: "Podemos olhar para as estrelas hoje à noite?" "Sempre", Laura prometeu. A mídia rotulou como um conto de fadas moderno, o bilionário e a babá. Mas eles perderam a história real. Não era sobre status social ou riqueza herdada. Era sobre um menino que precisava de amor, uma mulher que se manteve fiel a si mesma e um homem que aprendeu que a verdadeira felicidade não podia ser comprada. Acima de Itanhangá, as primeiras estrelas começaram a aparecer. O amanhã traria novos desafios, novos sonhos, novas chances de fazer a diferença. Mas naquela noite, sob o mesmo céu onde um pai já havia ensinado sua filha sobre golfe e vida, uma família seguia para casa junta. Algumas pessoas disseram que Arthur Pereira havia perdido sua vantagem, trocando status social por simples felicidade. Mas quando ele olhou para sua esposa e filho, apontando constelações pela janela do carro, ele sabia a verdade. Ele não havia perdido nada. Ele finalmente encontrara tudo o que importava. Fim.